Opa! Aí então, vamos então aqui, né, falar agora um pouquinho sobre os temas teológicos em Atos dos Apóstolos, aproveitando que nós estamos gravando ao vivo, tá ok? Então, de acordo com o Howard Marshall, no seu livro Teologia do Novo Testamento, a gente observa em Lucas, Atos, praticamente todos os teóricos chamam o trabalho de Atos dos Apóstolos juntamente com o Evangelho de Lucas, como se fosse um bloco, sendo que a primeira parte seria a caminhada de Jesus, e a segunda parte em Atos seria a caminhada da igreja, dando continuidade ao que Jesus começou. E aí um dos temas teológicos, de acordo com ele, seria Deus e seu propósito. E ele diz aqui: já observamos a centralidade de Deus em Atos como iniciador da ação. O Senhor prediz em termos mais gerais o que deve acontecer através das Escrituras, especialmente em relação a Cristo, e então com detalhes mais precisos por meio de vários agentes divinos e humanos. Para alguns estudiosos, isso sugere que o curso da história é predeterminado, quase estabelecido por um destino impessoal e de uma tal extensão que talvez ultrapasse a compreensão de qualquer outro escrito do Novo Testamento. Um elemento de necessidade deve acontecer paira sobre a narrativa do Evangelho, e em Atos, mas de forma mais notável no último. Conforme vimos, porém, esse elemento não é consistente. É preciso fazer uma clara distinção entre determinismo, em que Deus controla o que deve acontecer, e orientação divina, na qual Deus diz ao povo o que fazer ou os encoraja em suas realizações. Podemos ainda distinguir com nitidez entre o determinismo de ações nas predições detalhadas e gerais e aquilo que poderia acontecer. Existem ocasiões no livro de Atos em que as pessoas fazem coisas por sua própria iniciativa, e outras vezes em que elas agem sob uma orientação divina que pode chegar à compulsão. Atos 20, 22, pode dar uma olhada aí, por favor, Fernando? Atos 20, versículo 22. E certamente... Já achou? Agora eu vou para Jerusalém, minha versão é outra. Obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Então, a gente, por exemplo, vai verificar que possivelmente Atos, nesse contexto, esteja mostrando não apenas o que está aguardando Paulo, mas também a decisão que ele toma em relação a ir, né? Não é aquela coisa assim: olha, você está programado, computadorizado, vai acontecer isso. Não, você pode não ir. Mas se for, né? E por exemplo, o Espírito Santo não quer nem saber o que me espera lá, né? Entende? Então é aquela questão de assim: Deus orienta, e aí o indivíduo ele pode decidir obedecer ou não. No caso dele, ele obedece. Exatamente. E aí, por exemplo, até porque, raciocina comigo, se o determinismo teológico fosse uma verdade indiscutível, né, um fato sem nenhuma possibilidade de questionamento, como é que Deus vai me responsabilizar por uma coisa que Ele me programou para eu ser? Entende? É aquele caso, Deus vai me mandar para o inferno quando Ele já me reservou para o inferno? Entende? Se Ele vai me responsabilizar, porque eu tomei algum tipo de decisão. Então daí onde está a questão. O fato de haver uma interação entre Deus e os homens não quer dizer necessariamente que todo mundo é um robô lobotomizado, programado e não tem o que fazer. Porque se for assim, por que Deus vai responsabilizar? Ou por que Ele vai recompensar? Por que existe galardão, prêmio para o cristão que se dedicou a Deus lá na eternidade? Por que existe condenação ao inferno para aquela pessoa que rejeitou a Deus, se Deus programou a pessoa para isso? Então é uma coisa para a gente pensar. E aí, voltando para cá, a gente, por exemplo, pode perceber
né, que essa questão de soberania divina e liberdade humana e responsabilidade humana, de certa forma é um negócio tenso nas escrituras, porque há situações em que as coisas acontecem aos indivíduos, como a tempestade no mar, né? Ele estava na embarcação e teve a tempestade, o navio, acabou, eles pararam lá na ilha de Malta, sobre as quais os seres humanos não têm nenhum controle. Essa mistura de tipos de motivação sugere que um curso predeterminado e detalhado de ação quase nunca ocorre no relato de Judas. Então, é certamente verdade que as autoridades que agiram contra Jesus foi para fazer tudo que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que fizesse. Atos 4, 28. Ainda que eles cometessem atos pecaminosos ao fazê-lo. Atos 2, 23. Mas isso não implica que todos os atos pecaminosos foram planejados de antemão, muito menos movidos por Deus. Em alguns casos, as respostas positivas das pessoas ao Evangelho podem parecer predeterminadas por Deus, como em Atos 13, 48, Atos 16, 14, conferir com Lucas 24, 45, mas a possibilidade de desobediência ao chamado divino é levantada por Paulo em Atos 26, versículos 19 e 20, sendo que em outras ocasiões não há nada que sugira ser resposta das pessoas ao Evangelho, algo diferente de sua própria decisão. Por exemplo, Atos 2, 37. Tem como olhar aí Atos 2, 37? Atos 2, 37. Vai na tua versão, velho? Aqui, cadê? 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a gente percebe que, observe bem, Pedro não fez apelo, igual acontece nas nossas igrejas. Pedro não falou quem quer aceitar Jesus nessa noite. Pedro, por exemplo, não fez uma tortura psicológica. Olha, teve uma vez no culto uma dona que não quis aceitar Jesus, aí quando ela saiu do culto foi atropelada por uma carreta. Pedro não fez nada disso. O povo, ao ouvir a mensagem, o coração ficou impactado. E o que a gente faz agora que a gente ouviu um negócio desse? E aí Pedro vai e fala. Até comentei numa outra aula do Senhor que alguém numa vigília fez o apelo, ficou apelando, ninguém se manifestou. Quer dizer, pode ficar. A igreja não está... Embora fazer apelo não é errado. O que está acontecendo é que é o seguinte, neste contexto aqui, Pedro ele expõe as escrituras, ele prega o Evangelho, e o povo é tão tocado pela palavra que o próprio povo fala o seguinte: o que a gente faz agora? Deu para entender? O que está em questão, até o que a gente está falando aqui, é falar sobre o propósito de Deus, mas que esse propósito não anula a responsabilidade humana, entende? Uma coisa mais ou menos assim. Aí, para o vídeo ficar curto, eu vou para o próximo tópico, mas no outro vídeo.